Aleluia. A gente está falando sobre esse texto de João 4, versículo 20 a 24, onde mostra o encontro de Jesus com essa mulher pecadora. Uma mulher que, como muitos, procuram a verdade com uma ansiedade de mudança de vida. Mudança de vida. Uma pessoa profundamente imersa numa situação de pecado, mas crendo que a sua vida poderia mudar. E eles estavam presos a uma tradição ou criaram uma crença de que a adoração seria no monte, sabe? Tinham base para isso, porque, na verdade, a primeira vez que Moisés teve um contato com Deus foi no monte. Monte Horebe, a sarça ardia. Monte. As tábuas dos 10 mandamentos foram dadas no monte. Sabe? Abraão teve um contato especial com Deus e transformou uma situação que seria uma catástrofe na vida dele no monte, chamado Monte Moriá. Na verdade, quando as pragas assolaram Israel e a nação ia morrendo toda com aquelas pragas, foi no monte em que Davi comprou do rei Araúna, e ali naquele monte ele construiu o seu altar e Deus visitou aquele lugar. O próprio Jesus, várias vezes a Bíblia relata que ele orava no Monte das Oliveiras. Então eles não estão errados em acreditar que Deus visitava ou recebia ou se agradava das orações que eram feitas no monte, sabe? Tem alguns irmãos que, brincando, falam assim: pastor, eu gosto de orar no monte das cobertas, né? Se quiser orar também, Deus vai ouvir da mesma forma, sabe? Mas quando Jesus falou com essa mulher, teve esse encontro com essa mulher, ele desmistifica essa ideia de que precisa um ponto, um lugar específico, algum lugar escolhido, separado, para que Deus possa ouvir. Na verdade, naquela época, era assim, porque era toda acompanhada de rituais, sabe? Incenso, fogo, sacrifício de animais. Era um negócio esquisito demais nessa cerimônia de adoração. Por quê? Porque Deus era um Deus exteriorizado. Deus era um Deus de fora. Deus era um Deus que precisava gritar muito, que precisava fazer todo um ritual para atrair a presença dele. Aí Jesus vem e estabelece que Deus, através do Espírito Santo, não seria mais um Deus de fora. Um Deus exteriorizado, seria um Deus interiorizado. Seria agora Deus dentro de você, Deus em você. Seria agora nós carregando a presença e a pessoa de Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Capítulo 16 de João fala isso, sabe? Fala que ele virá, ele viria. Ele viria. E quando ele viesse, ele falaria tudo a respeito do Pai, porque ele só iria falar o que o Pai mandasse. Então, essa relação de intimidade que devemos aprender a ter
com Deus, através do Espírito Santo, nos empurra na direção dele mesmo, nos leva a uma dimensão maior de intimidade e de comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Fala para o seu irmão, você quer ter intimidade com Deus? Aí me faz lembrar daquele menino, mocinho, adolescente, se converteu num culto de quinta-feira, uma unção tremenda. No sábado foi num culto de jovem, recebeu uma unção tremenda do Espírito Santo, porque é gostoso ser cheio do Espírito Santo, né, irmãos? E aí ele chega no domingo à noite, a igreja lotada, aí ele chega assim perto do diácono, senhor lá dos seus 60 mais ou menos. Jesus é bom, né? Irmão, Jesus é bom. De repente, glória! Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Aí o diácono se encheu daquele mocinho saliente, aquele mocinho falador perto dele, e falou assim: meu jovem, você está todo empolgado aí? Sabe, todo alegre, porque você que está começando agora. Depois de 30 anos na igreja, não há muito mais novidade para se ver, não. Você é novo, está chegando agora. Aí ele ficou quieto. Daqui a pouco ele cutuca o diácono e fala assim: ô irmão, vou dizer uma coisa. Se daqui a 30 anos eu descobri que não tem mais nada novo para ver, eu descobri que a igreja se tornou fria, é diferente, vou dizer uma coisa, eu me converto de novo, irmão. Eu me converto de novo. Na verdade, queridos, você se lembra quando você aceitou Jesus? Você se lembra? Pergunta para o seu irmão, você se lembra quando você aceitou Jesus? Que alegria, né? Se tivesse culto todos os dias, vocês iam. Aqui é diferente, mas no Rio de Janeiro tem culto o dia inteiro, todo dia, em todo lugar, em qualquer lugar. É culto na casa da Dona Mariazinha, é culto na casa da Dona Terezinha, é culto na casa da Dona Verinha, é culto na casa do irmão Canela de Fogo, é culto na casa do irmão que dança o dia inteiro. E aquela unção, aquele fogo, aquele poder, graça de Deus, porque no Rio de Janeiro precisa estar cheio do Espírito Santo mesmo para sobreviver. É difícil. Sabe, amados, quando nós nos convertemos, parece que a alegria é outra, é diferente, né? Diferente. Agora, você é batizado no Espírito Santo, você se lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão, você se lembra? Foi bom demais, né? Estava num congresso uma vez, um senhorzinho psicólogo estava pregando lá e houve uma unção. Daqui a pouco ele desceu lá do púlpito e começou a dançar no meio do pessoal. Oxe, uai! O trem é bom demais, senhor. O trem é bom demais, senhor. Falei, você foi atropelado pelo trem do Espírito Santo, né? Uai, senhor, o trem é bom demais. Sabe, o batismo do Espírito Santo é bom demais. O mover do Espírito Santo é bom demais. A graça do Espírito Santo é bom demais. Os dons do Espírito Santo é bom demais. Esse poder, essa autoridade de Deus sobre nós é bom demais. Sabe? Mas, queridos, o tempo vai passando. Passou para você, né? Fala para o seu irmão, passou para você, né? Passou. As coisas vão acontecendo. Alguns vão se enchendo de bens materiais e vão se apagando. Outros parece que têm o dom de atrair problemas e dificuldades e vai se esfriando. Algumas igrejas
se tornaram verdadeiras quermesses. A igreja que tem envelopes meia hora. E alguns pastores se transformaram semideuses. E no tempo, ao passar do tempo, com o correr do tempo, todos nós fomos nos perdendo em alguma coisa, em alguma parte do caminho, e fomos esfriando espiritualmente. Então há necessidade de um resgate da sua vida espiritual, de um resgate daquela unção que você tinha com Deus, daquela comunhão que você tinha com Deus, daquela época em que você impunha as mãos e as pessoas eram curadas, daquela época em que você abria a boca e pessoas eram edificadas, daquela época em que Deus te usava, porque Deus já te usou, eu tenho certeza disso. Fala para o seu irmão, Deus já te usou. E Ele quer continuar usando. Diga ao seu irmão, Ele vai continuar usando. Sabe, queridos, algumas igrejas perderam a característica de deixar o Espírito Santo ser o Senhor da reunião. Sabe? Antigamente, ou no tempo da igreja primitiva, nos grandes avivamentos, na história mundial dos grandes avivamentos também acontecia isso. Quando o pastor estava pregando que se deixava usar por Deus, a manifestação do Espírito Santo começava no meio da igreja. E de repente um irmãozinho qualquer no sentido de não tão importante na escala de hierarquia de liderança, de repente eles levantavam, ele tocava uma pessoa, a pessoa era curada, a pessoa era batizada no Espírito Santo, a pessoa era cheia, e assim a igreja era incendiada pelo poder de Deus. O Espírito Santo tinha total liberdade de trabalhar ali. Hoje, nós não podemos fazer isso. Hoje, nós não podemos. Estava numa igreja um dia, e uma pessoa caiu endemoniada, assim, fazendo uma arruaça. O pastor estava com mais duas pessoas lá, um obreiro, um irmão chegou lá, e em nome de Jesus, aleluia. Foi do culto, eu vi, estava perto. O pastor chegou lá, irmão, isso aqui é trabalho meu. Você não pode expulsar demônio. É trabalho meu. Eu pensei que era do Espírito Santo, mas é dele. Sabe? O outro irmão começou a impor as mãos e as pessoas começaram a cair lá na unção. Que bênção, que glória quando a igreja é despertada para isso. Quando Deus usa você para isso. Quando você se deixa usar por Deus para ser uma bênção nas mãos de Deus. O pastor chegou lá, ô irmão aí, ó. Você não está autorizado a fazer isso. Então quer dizer que quando a igreja começou a ter dono, o Espírito Santo parou de agir. Nós precisamos resgatar aquela intimidade a tal ponto que a igreja tenha o pastor, que deve ser respeitado como pastor, amado como pastor, mas que esse pastor não seja o motivo do impedimento da ação do Espírito no meio da igreja. Porque o Espírito quer agir, o Espírito Santo quer agir no meio do povo, o Espírito Santo quer agir em você, por você, através de você. O Espírito Santo quer se mover através de você, por isso Ele está te preparando para isso, para esse grande mover. Ele quer usar você. Agora você diz, eu! Diga para o seu irmão, você. Você. Não adianta, você, Ele quer usar, Ele quer resgatar. Agora, queridos, a nossa intimidade com Deus é necessária. Naquela época, eles entravam no altar do Senhor, construíam um altar e traziam ali holocaustos, ofertas, acendia o incenso, sabe? E fazia todo aquele trabalho para atrair a presença de Deus. Hoje, Deus está
dentro de você. Fala para o seu irmão, Deus mora em você. Deus mora em você. E não é preciso tanto sacrifício, não. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração. O nosso coração é o altar de Deus e precisa estar purificado. Diga para você mesmo, meu coração é o altar de Deus. E se o meu coração é o altar de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, a nossa oração hoje é uma figura do incenso. O incenso era para perfumar o lugar, para subir. E a Bíblia diz que Deus recebia com um cheiro suave. A nossa oração sobe como incenso diante de Deus. E Deus se agrada com aquele que leva uma vida de oração. Deus quer te despertar para você voltar a ter uma vida de oração, para você voltar a acordar de madrugada e buscar o Senhor, para que você se sinta incomodado por uma situação e ao invés de abrir a rede social e ver quem curtiu as suas postagens, você abre o seu coração à rede espiritual e fala com Deus, e Deus vai enchendo o seu coração, porque o nosso coração deve ser o receptáculo, deve ser o receptador da graça de Deus, das revelações de Deus, porque Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer nos falar, Deus quer nos revelar coisas grandes e profundas que nós não conhecemos. Deus busca no meio da terra, Deus busca no meio daqueles que se dizem seu povo, pessoas que estejam com o coração voltados para Ele, para que Ele possa dividir com essas pessoas as suas revelações, os seus desejos e a sua vontade. Deus procura você. Deus, será que Ele encontra você nessa noite e você abre o seu coração e coloca o seu coração à disposição de Deus e diz, Deus, aqui está o meu coração, encha-o com as revelações, encha-o com a direção da sua vontade. Será que você pode responder a esse apelo do Senhor? Será que você pode responder a esse chamado de Deus para a sua vida? Será que você pode responder a essa solicitação de Deus e dizer, Deus, eu quero ser bênção, Deus, eu preciso ser bênção, Deus, eu preciso ter um coração transformado, um coração mudado, um coração cheio das suas revelações. Deus, eu estou aqui. Aleluia. Deus, busquei entre homens a quem eu podia repartir o peso do meu coração e não os encontrei. Não encontrei ninguém. Deus se lamenta em Ezequiel, porque ele buscou alguém que pudesse ser seu companheiro, alguém que pudesse dizer, Deus, aqui está o meu coração, divida comigo a sua angústia, divida comigo o seu desejo. Deus, eu quero ser bênção, aqui está o meu coração. Deus busca o seu coração. Deus busca o seu coração. Diga comigo, Deus busca o meu coração. Agora, se você entrega, se você está disposto, é com você. Sabe? Há tempos atrás. Não, irmão, depois você conta, tá? Depois você conta. Agora deixa Deus falar, tá? A nossa adoração sobe como fumaça. Como fumaça. Fumaça subindo ao altar de Deus. Fumaça atrai a glória de Deus. Fumaça atrai a presença de Deus. Fumaça atrai o poder de Deus. A nossa oração gera poder para que nós possamos ser revestidos de autoridade, de unção.
Gera poder para que ao estender de nossas mãos as obras sejam feitas, sinais, maravilhas sejam feitas, curas sejam estabelecidas, pessoas sejam restauradas e transformadas, porque Deus é um restaurador, Deus é aquele que levanta o caído, Deus é aquele que enche de alegria aquele que está triste, Deus é aquele que faz recuperar tudo que você perdeu. A nossa oração traz esse mover de Deus na nossa vida, se traz, mas a nossa adoração traz a presença de Deus, traz a graça de Deus, gera comunhão com Deus, gera intimidade com Deus, gera enchimento do vaso. Deus quer encher o seu vaso de maneira total e completa nessa noite. A nossa adoração nos leva a uma aproximação muito grande com Deus, a tal ponto de ficarmos ou de nos tornarmos parecidos com Ele. Aleluia. Deus te leva nessa direção, sabe? Oração gera poder e traz cura, e traz manifestação de sinais e maravilhas. A nossa adoração gera presença da glória de Deus em nós e em nossas vidas. Sabe, queridos, precisamos restaurar, resgatar, não restaurar, mas resgatar essas dádivas que temos perdido ao longo de nossa vida espiritual, ao longo dos dias. São tantas coisas, são tantas dificuldades, são tantos sentimentos de perda, são tantos sentimentos, meu Deus, esqueça tudo isso. Deus quer resgatar na sua vida hoje um novo mover em Cristo Jesus. Aquela obra que Ele começou na sua vida talvez há 20 anos, 30 anos, 10 anos, não sei quanto. Aquele tempo que você ainda era jovenzinha e que era tudo na obra de Deus. Deus quer fazer muito mais. Deus quer te dar asas como águias. Deus quer te dar fôlego novo. Deus quer te dar unção nova. Deus quer restaurar aquela comunhão e intimidade com você e fazer você voltar a ser muito mais do que você era antes. Deus quer fazer isso. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto a Dani vem aqui para a gente tocar uma canção espiritual, para a gente fazer um encerramento, a irmã Meire, rapidamente diga lá que você ia dizer. Desculpe interromper a irmã depois, naquela hora, tá? Já não lembra mais? Então, o Espírito Santo está determinando essas coisas, tá? Quando for direção dele,